Olá, eu me chamo Rafaela, sou uma travesti não binária, tenho 20 anos, sou canceriana, atuo em movimentos sociais, hoje apenas virtualmente, nas questões de gênero, diversidade sexual de gênero, feminismos, transfeminismos e etc., pautando sempre questões de direitos humanos e de justiça social. Infelizmente eu não sou da área da psico. Eu, até março deste ano, eu fazia uma licenciatura em Ciências Humanas, mas tranquei por motivos de questões emocionais e saúde mental, principalmente. Bom, por que eu tô aqui, né? Por conta de uma historinha que é curtinha. Certa vez eu tava pela internet e encontrei com coisas da Rosa Luz, uma youtuber, performer, artista, que produziu um material uma vez questionando: e se a arte fosse travesti? E essa pergunta ficou muito pulsante em mim, marcou muito em mim, porque ela coloca a travesti, ser travesti, num patamar que é o patamar que a gente vive, né, enquanto pessoas trans, né? E desde então eu trago comigo essa questão aplicando a outras áreas, né? A outras questões, e aí nessa oportunidade onde eu fui chamada para falar sobre questões trans, junto de outros dois professores da psico, inclusive um deles era o Isaac, da URI. E o pessoal da URI estava lá, certamente, por isso o contato depois e os diálogos que até hoje eu mantenho e tenho um carinho enorme pelo pessoal da psico-URI, inclusive a minha terapeuta era da URI. Então eu tenho um feeling muito grande com o pessoal daí. Por isso, então, vieram falar comigo para saber se poderiam, né, usar essa questão para nortear algumas atividades. E eu falei: lógico, com certeza, quem sou eu para patentear, né, para ficar segurando essa coisa que é livre, que é potente, que ela germina, que ela acontece mesmo a gente queira ou não queira. Com isso, me chamaram para fazer então esse vídeo, já que eu não tenho como estar presente no evento. Então, peguem seus cafés, seus chás ou chimarrão, enfim, e vamos conversar sobre qual é a questão. Vivemos em um meio social normativo, como sabemos. Normativo no sentido de que um discurso vem contando uma história única, uma única narrativa que vem constituindo as bases da sociedade. Essa narrativa ela vem de um homem branco europeu, cisgênero, heterossexual e cristão. Mesmo que não seja da religião cristã, vai ter bases morais cristãs. E isso, obviamente, gerou tudo isso que a gente está vivendo hoje. Uma situação de desigualdades e assimetrias e precariedades que constituem o sistema como a gente conhece, né? Só existe essa sociedade que nós vivemos, pessoas brancas nessa terra falando uma língua europeia, construindo cidades desse jeito, consumindo desse jeito, foi porque existiram processos de opressão que sustentam a sociedade. Porque o capitalismo ele precisa de desigualdade para ele se renovar, para ele fazer a sua manutenção. Então é nesse ponto que a colonização, segundo algumas perspectivas que eu compactuo, ela não acabou. Ela se reconstitui e se atualiza através dessas manutenções que se dão através das pessoas. Porque a questão de machismo, de racismo, de capacitismo e os demais sexismos, né,
cissexismo, heterossexismo, exorosexismo, o falocentrismo masculino, obviamente, branco, eles precisam acontecer para que esse modelo de sociedade colonizada, ocidentalizada, ela se mantenha. Nesse sentido, cabe então a gente questionar qual é o nosso papel nesse contexto de constante recolonização, e se a gente vai pela esteira da esquizoanálise, que é o que eu venho flertando já há um tempinho, poucos meses, que eu venho só beliscando algumas coisas, e eu até comecei a ler o livro da Sueli Ronick, né, o Micropolítica, que é extremamente interessante, onde eles propõem essa perspectiva de que as subjetividades elas são construídas de maneira maquínica dentro da lógica de um capitalismo, né? E até o próprio conceito de cultura, se a gente for parar para pensar, ele também tem a sua carga, né? Maquínica e industrial. Assim como também tem um outro autor, que é trans, que se chama Paul Preciado. Ele tem textos maravilhosos, ele é espanhol. E tem um texto dele que saiu recentemente no Brasil em português, mas ele já circulava em espanhol, que é o texto Yunque. Nesse livro, onde ele faz meio que um ensaio da sua experiência com os hormônios, falando bem a grosso modo, porque eu também só dei umas beliscadas, ele comenta que o motor do capitalismo atual é o controle farmacopornográfico da subjetividade. Ou seja, ele fala que existem dois poderes que atuam hoje de maneira muito eficiente: o farmacopoder e o pornopoder. O farmacopoder seria esse controle mais biomolecular, onde cada aspecto da vida virou um remédio, virou um fármaco, virou uma molécula, né? Para cada área do nosso corpo tem um tipo de remédio. E isso também é fazer uma gestão biopolítica do corpo. E para apreciado, tecnobiopolítica, considerando-se esse momento tecnológico, eu não diria avançado, mas o que a gente vive. E o pornopoder é no sentido de um controle semiótico técnico, ou seja, através dessa semiótica, desse consumo de informações, de imagens, de sensações. E aí ele chega na frase, né? O que Marx chamava de mais-valia hoje é um tecnogozo, ou seja, se trabalha sempre em busca da satisfação das pessoas. E isso é muito visível na forma como a gente percebe até as relações cotidianas ou até mesmo na nossa vida, como a satisfação parece que é um fator que a gente busca cotidianamente, e até mídias, e parece que chega até nós o tempo inteiro um convite a se satisfazer com alguma coisa, seja em qualquer atividade, em qualquer propósito, sempre rola esse convite que é muito sutil muitas vezes e muito subjetivo. Então, a gente chega nesse ponto de afirmar, vivemos momentos onde a colonialidade das coisas ela ainda está presente nas mentalidades coletivas e até em inconscientes coletivos, né, se for pegar uma linha mais psicanalítica. Nesse sentido, então, como que a gente vai operar? Como que a gente vai se posicionar? Como que a gente vai agir? Porque, considerando
a forma como a racionalidade eurocêntrica ela foi se constituindo e ela foi colonizando outros espaços, territórios, culturas e sujeitos de maneira a esvaziar de sentido, né? Tem sempre esse processo de assimilação, que é um processo muito binário, que inclusive eu acho que o Stuart Hall comentou alguma coisa sobre isso, que é sobre, para se autoafirmar enquanto superior, eu preciso reduzir esse outro em oposição a mim e numa hierarquia. Nesse sentido, ocorrem processos de racialização, como a gente vê na colonização. Só existiu colonização porque existiu o processo de racialização e um processo de masculinização que aconteceu ao longo do tempo nos contextos europeus. Foi levando as sociedades com esse ímpeto de dominação, né? Isso se dá muito, por exemplo, na relação natureza-cultura, né? Esse domínio sobre a natureza e não uma coalizão a ela gera esse pensamento muito extrativista, né? E que faz a sua manutenção nesse capitalismo que era industrial e que hoje já continua sendo industrial, mas de uma maneira muito mais informacional, produzindo então essas subjetividades, né? Nesse sentido, esse pensamento extrativista que esvazia esse outro em oposição binária, hierárquica, para que esse eu exista, então existe eu e existe o outro. E aí retorno, quem é esse eu? É um homem branco, europeu, cisgênero, heterossexual, que inventou uma racionalidade, é uma das formas de se pensar, que é a forma que a gente encontra hoje, por exemplo, na academia e na ciência, que não são inválidas, porém tem esses traços coloniais, essas colonialidades que elas são epistemicidas, sabe? Quando mata outras matrizes de conhecimento a fim de valer a si próprio, ou seja, disseca, desarticula para conhecer, só que não retorna para o todo, não reintegra. E é essa ciência que não sabe dialogar que a gente tem. Óbvio que tem outras iniciativas, inclusive tem iniciativas decoloniais de algumas bichas, travestis, enfim, pessoas da diversidade aqui no Brasil e na América Latina como um todo, que são maravilhosas, assim. Para citar, por exemplo, a Tertuliana Lustosa, que tem um texto que se chama Manifesto Traveco Terrorista, que é maravilhoso. Tem J. Mombassa, que tem vários textos maravilhosos. Tem Irra de Perra, que eu não lembro agora o país dela, eu acho que é Chile ou Paraguai, que ela questionou assim, todos os padrões de gênero possíveis. Enfim, iniciativas que estão, inclusive, repensando essa relação de sempre buscar no exterior, no norte global, e tentar aplicar aqui. Isso parece um cordão umbilical colonial que ainda não foi rompido. Não que o que é de fora não presta. É interessante, tem a sua potência. Porém, é uma urgência a gente começar a se pautar e a falar a partir de si. Nesse sentido que eu falo, no que eu chamo de pirataria da ocupação. E se trata de três coisas: hackear, enfeitiçar e hormonizar. Hackear aquilo que nos foi negado, enfeitiçar aquilo que nos foi exorcizado e hormonizar aquilo que nos foi esvaziado. Obviamente são metáforas, né, para processos, enfim, são variados.
Mas é interessante pensar, né, em outras formas de se produzir conhecimento e de se interpretar o mundo, as relações, o que é corpo, o que é humanidade. E aí que a gente situa, de novo, as ciências psi e a psicologia em especial. Qual é o papel que ela está tendo nesse processo? Ela está recolonizando? Ela está alinhando as mentalidades coletivas, individuais e inconscientes? Ou ela está nesse processo de ruptura, nesse processo de repensar e de se abrir ao que é rizomático, para falar de novo no Deleuze e no Guattari, que eu acho muito interessante e que são gringos, são europeus, mas que a gente pode hackear essa teoria, lançar um feitiço para que a gente consiga tirar essas partes epistemicidas dessa teoria racional eurocêntrica e hormonizar ao nosso favor para quê? Para que ganhe sentido. Porque o que é o processo de hormonizar num corpo de uma pessoa trans? É dar um novo sentido, é preencher, né? Assim como enfeitiçar não é necessariamente uma falsidade ou uma ilusão. É essa bruxaria, é essa alquimia de se aproximar e se distanciar e de não negar a sua presença no trabalho. Porque essa neutralidade e distanciamento que a academia adora exigir, muito nas ciências exatas, mas nas humanas também, ele não existe. Essa neutralidade, ela é uma posição, ela é um tipo de discurso, nada neutro. E isso não é um problema, não tem problema ser posicionado. O problema é uma posição se sobrepor às outras, nesse processo que eu já comentei e reitero, de assimilação. Eu subjugo o outro em oposição binária a mim, esvazio ele de sentido a fim de me colocar como, enfim, a fundação do conhecimento, do mundo, das relações. Então, o que é ser travesti nesse contexto todo? Ser uma travesti, uma pessoa trans, enfim, transvestigênero e transgênero, trans não binárias, enfim. Ser uma pessoa que não está nessa conformidade ética e existencial com relação ao corpo e ao gênero é primeiramente um ato político. Por quê? Porque a gente rompe com um projeto social que foi imposto ali. Quando, antes de eu nascer, já no ultrassom, já me deram a cartada. Tinha um projeto para mim, político, social. Será um homem cis branco que vai continuar o legado da colonização, que vai continuar a manutenção da sociedade, agindo ativamente no mundo para que se reproduza essa mesma estrutura. Porém, eu rompi com esse projeto. Rompi com esse projeto de dominação e a partir disso vem as sanções. Porque é preciso ter alguém para odiar. E isso é muito visível, principalmente na mídia. Pintando o bandido, pintando agora o corrupto, e isso é muito perigoso para a nossa democracia. Pintando o traveco, que ou ela é assassinada brutalmente, e ok, ou ela é abusada sexualmente, enfim, é um objeto sexual que não tem sentimento, ou seja, esvaziada. O Brasil é o país que mais mata pessoas trans no mundo. Esses são dados, enfim, de várias ONGs. E ao mesmo tempo, o país que mais consome pornografia com travestis. Essa linha tênue, né, é entre desejar e odiar. De ambas as formas, esvaziando, reduzindo. Ou seja, é de novo a manutenção
das heranças coloniais, capitalistas, machistas, brancas, tentando agir sobre esses corpos que tiveram fizeram a loucura de romper com esse projeto. Porque é isso que fazem com quem diverge da rota, né? Nesse sentido, questionar se a psicologia é uma travesti é questionar se a psicologia ela tá ocupando o seu corpo, tá dando significado, ela tá usando o que há de potência, rompendo as barreiras, borrando os limites, mas sem perder os pontos de conexão, e tá se permitindo germinar para outros lados, tá se permitindo se afetar, tá se permitindo começar esse processo de descolonizar as mentes. Ou, por outro lado, se ela está fazendo a manutenção desses sistemas sociais que são a nossa herança colonial, né? O que vocês acham? A psicologia, ela é uma travesti contestadora que enfrenta todo um mundo dizendo que ela não existe, que ela não deveria estar ali, mas ela está ali, presente, ocupando o seu corpo, e ocupando no sentido político de parar tudo e dizer, não, eu existo nesse corpo, esse corpo deve me expressar e eu darei o sentido a ele. Se abrindo a outras possibilidades, ou se está colaborando com as heranças coloniais. Eu, como sempre, deixo as perguntas, deixo as bombas para serem debatidas, porque isso é o diálogo, né? Eu não gosto de ser a figura que detém o conhecimento, né? Parece que de novo rola essa relação binária entre eu, detentora desse conhecimento, e os outros que não são, que devem apenas me ouvir. Como se fosse essa relação arcaica, né? Professoral. Eu professo e os alunos, os sem luz, os sem conhecimento, eles vão só captar. Nesse sentido, então, eu me deixo aberta a, enfim, todas as possíveis contribuições, críticas, perguntas, enfim. Eu também não sei tudo, eu também não li tudo. Eu mal leio as coisas, para falar a verdade. Mas essas questões, elas vêm mais da minha vivência mesmo. E aí, o pouco de teoria que eu consigo captar, elas se amarram nas minhas vivências. Então, é nesse sentido que eu também já tento fazer na prática essa nova forma de se pensar, de fazer ciência, de teorizar, de fazer política. Então, eu deixo, enfim, meu e-mail, meu canal aqui no YouTube, meu blog, as minhas redes sociais, a galera tem os meus contatos. Enfim, eu pretendo, esse ano eu continuarei parada para me recuperar, enfim, mas ano que vem eu pretendo voltar à universidade, e parcerias também são sempre muito bem-vindas. Saúde mental é uma pauta urgente em todos os aspectos, mas principalmente o nosso papel perante a essa herança colonial, e é um dever de todo mundo, e não apenas de pessoas que foram racializadas, como pessoas negras, indígenas, e enfim, lutar contra essa herança colonial. Lutar contra esse discurso único da branquitude europeia como um projeto de sociedade que colocou normas patriarcais e heteronormativas para nós. Obrigada, e espero que rolem bons debates. Eu quero saber tudo depois. Beijo, gente.